Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a continuação do estudo do livro do Apocalipse aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 desse livro extraordinário. O Apocalipse é a última carta de Deus para os homens. O Apocalipse é a revelação de coisas que ainda não aconteceram. De acordo com o nosso entendimento, o livro é essencialmente profético, por isso nós o interpretamos com o método de interpretação futurista. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, se você quiser assistir a série completa, o link está no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos dividir o capítulo de número 14. O 14 fala sobre a vindicação dos santos e o julgamento de Deus. Esse é o tema central desse capítulo. Mas a gente pode dividir em 3 partes esse capítulo 14 para facilitar o entendimento. Então, na primeira parte, que vai do capítulo 14, versículos 1 a 5, nós vamos ver o Cordeiro e os seus remidos sobre o Monte de Sião. Na segunda parte, que vai dos versículos 6 ao 13, 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E na última parte, Apocalipse 14, do 14 ao 20, nós temos a ceifa e a vindima. Nós temos 10 eventos importantes na primeira parte desse capítulo. O Cordeiro sobre o Monte Sião é o primeiro, com ele 144 mil, segundo evento importante. Os 144 mil têm nas suas testas o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Em quarto lugar, os 144 mil cantam um cântico novo. Vou deixar para você, já começando bem essa aula de hoje, vou deixar aqui nesse card o que significa cantar um cântico novo. Estou explicando direitinho qual o sentido desse negócio, cantar um cântico novo, com terminologia do grego. Em quinto lugar, nós temos, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. Em sexto lugar, sexto evento importante, nós temos os 144 mil não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Inclusive, nós vamos explicar o sentido disso hoje. O sétimo evento importante, os 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Oitavo, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nono, na sua boca não se achou engano. E em décimo lugar, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eu estou lendo as notas do nosso estudo de hoje aqui na tela, na nossa apostila. E se você quiser adquirir essa apostila com 360 páginas, é só você ler o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Leia com o app do seu banco, faça a compra, deixa para mim aqui nos comentários o seu endereço de e-mail ou o seu WhatsApp que eu envio para você na mesma hora, tá bom? É muito seguro, pode confiar se você quiser adquirir a apostila com todos os comentários detalhadamente, é só adquirir, você vai receber aí no seu e-mail em PDF ou no seu WhatsApp. Começando do versículo de número 1, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Aqui na primeira parte do versículo 1 do capítulo 14 do Apocalipse está dito, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Sião é uma palavra que significa monte ensolarado, e ela aparece 110 vezes nas escrituras. 90 dessas 110 vezes em que o termo é mencionado, ele está em conexão com o grande amor de Deus por Israel. Vou deixar mais um vídeo para você, o vídeo se chama Efizibá. Eu vou explicar a etimologia desse termo Efizibá do hebraico e o que significa. Com certeza você vai gostar desse estilo. Eu vou deixar aparecendo no card agora para você. O Monte Sião é um nome que designa uma das colinas da terra de Israel. E por isso ele é usado para representar a terra de Israel. Haaretz, a terra de Israel. Depois da morte de Davi, o termo Sião passou a referenciar exclusivamente Jerusalém, que era onde estava o templo feito pelo seu filho, por Salomão, o templo de Salomão. Com o passar do tempo, o termo se torna ainda mais exclusivo, representando mais diretamente o Beit HaMikdash, a Casa da Santidade, o Templo de Deus. E também referencia a cidade de Jerusalém, não a terrena, mas a celestial, a cidade de Deus. Nós temos isso em Hebreus 12, 22. Lá está escrito, mas chegastes ao Monte Sião,
e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então aqui o termo está se referindo à Jerusalém celestial, o lugar da nossa esperança, né? O lugar para onde nós acreditamos que vamos depois que nós passarmos dessa vida, pela morte ou pelo arrebatamento. A cidade do Melech David, do rei Davi, era Jerusalém. Nós temos isso no primeiro livro dos Reis 8:1. E o templo ele foi edificado sobre o Monte Moriá, mas a casa de Davi sobre o Monte Sião. E por isso Sião foi escolhida para sediar o reino milenial. Assim como Davi, o rei, morava em Sião, sua casa, seu palácio era sobre o Monte Sião, também Jesus vai reinar a partir de Sião durante o reino milenial. Os 144 mil que aparecem no capítulo 7 reaparecem aqui agora no capítulo de número 14 do Apocalipse. Eles foram preservados da perseguição do anticristo e eles permanecem aqui. Eles foram livres, né, foram livrados da mão do anticristo e agora na sua segunda vinda, na parousia, Jesus reúne eles agora sobre o Monte de Sião. Nesse versículo aqui, então, é descrita a natureza desse selo. Como que é esse selo que eles tinham nas suas testas? Os 144 mil foram selados com o nome do Cordeiro e com o nome de Deus. Isso fala de propriedade. A natureza desse selo, então, é de propriedade. Deus marcou aqueles que são seus. Do mesmo jeito que o diabo marca os que são seus, você pode ver isso na nossa aula passada, nós estudamos no capítulo 13 a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E você pode ver que os que são adoradores da besta e da sua imagem, eles recebem o seu número, o número do seu nome e tal. Isso fala de propriedade. Do mesmo jeito aqui, os servos de Deus também são selados nas suas testas com o nome do Cordeiro e com o nome do seu Deus. Isso é um selo de propriedade. Versículo de número 2, e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Aqui no versículo 2, então, a gente tem o termo voz sendo repetido por 4 vezes. Nós temos voz do céu, voz de muitas águas, voz de grande trovão e voz de arpistas. E essas vozes vão aparecer novamente no Apocalipse 19 e versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas e como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então essa voz de muitas águas, essa voz de uma grande multidão, essa voz de trovão, que é a representação da voz de Deus, aparece em vários lugares no livro do Apocalipse. O versículo de número 3 diz, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eles estão cantando aqui um cântico de alegria, um cântico de júbilo, um cântico de salvação, de livramento. E esse cântico é chamado aqui de cântico novo. Olha, para eu explicar para você o que é cantar um cântico novo, eu gastaria muito tempo aqui nessa aula. Então eu vou deixar para você na descrição, vou deixar na tela final também esse vídeo, porque eu acho importante, explicando o que é cantar, o que significa cantar um cântico novo, tá bom? Com o termo do grego, a gente vai avaliar a palavra, mais de uma palavra inclusive do grego, mas uma palavra muito especial, o grego kenos, que caracteriza esse cântico aqui. Esse cântico aqui é chamado de cântico novo, e o novo aqui é o termo grego kenos. Eu não vou explicar aqui para a gente ganhar tempo, e também porque eu quero que você assista o outro vídeo que eu vou deixar, tá bom? O outro vídeo muito interessante, explicando detalhadamente o que significa cantar um cântico novo. O Salmo 40, de 1 a 3, vai falar de um cântico novo. Lá está dito, e pôs um novo cântico na minha boca. Salmos 96 e 1 diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E o Salmo 149 e versículo 1 diz também, cantarei ao Senhor um cântico novo. Então a Bíblia em vários lugares ela usa essa expressão de cantar ao Senhor um cântico novo. E lá nesse vídeo que eu recomendei para vocês, lá eu estou explicando direitinho o que significa isso.
vale muito a pena você entender na profundidade o que significa cantar um cântico novo. Os 144 mil aqui, eles estão cantando esse cântico novo, que inclusive é um cântico exclusivo, somente eles sabem cantar esse cântico. Sabe por que somente eles sabem cantar? É porque esse cântico fala exclusivamente da sua alegria, da sua salvação. Uma experiência pessoal que eles tiveram com Deus, sendo livres das mãos do anticristo, dos perseguidores que estavam sobre a terra. Então eles cantam pelo livramento, e eles cantam também porque cumpriram a vontade de Deus, eles cumpriram a sua missão. Então esse cântico diz respeito exclusivamente a eles, a alegria que eles estão sentindo. Por isso, só eles aprendem esse cântico, só eles sabem cantar esse cântico, é uma coisa muito pessoal. Só dando um flash aqui para você, cantar um cântico novo fala então de cantar com alegria, por uma experiência que nós vivemos com Deus. Claro que naquele vídeo vai ter muito mais do que isso aqui, né? Isso aqui é só um flash. E esse regozijo de poder cantar um cântico novo fala de um sentimento que cada pessoa sente em particular. Então, os 144 mil cantam um cântico que só eles sabem, só eles sentem, só eles são agradecidos da forma que são agradecidos pelo livramento de Deus e também por terem cumprido a vontade de Deus. Então é uma coisa muito exclusiva. Quando você está arrependido por algum pecado que cometeu, quando você está se reconciliando com Deus por algum motivo, e você vai à igreja e cai aos pés do Senhor arrependido, e aí você vai louvar a Deus, né? Ou cantando, ou orando, ou chorando, não sei como é que você vai fazer, esse sentimento que você está sentindo, ele é exclusivo seu. Eu posso estar do seu lado, mas eu não vou saber o que você está sentindo. Por isso ninguém pode aprender o cântico novo dos 144 mil, porque expressam um sentimento que é só deles. Por isso o cântico também é só deles, tá bom? E falando de cântico, mesmo que você esteja cantando um cântico que todo mundo conhece, as pessoas conhecem a música, conhecem a letra, mas não conhecem o sentimento com o qual você está cantando. Por isso, só você sabe, né? É assim que os 144 mil estão em relação ao cântico novo. Só eles sabem, só eles aprendem. Ninguém mais pode, porque o sentimento é exclusivo deles. Eles estão particularmente alegres aqui porque eles foram comprados, e foram comprados de forma dupla. Eles foram comprados da terra e foram comprados como primícias. Daqui a pouco vai chegar uma hora aqui que eu vou explicar o que é esse negócio de as primícias, a importância disso, o que isso significa. Então por isso eles estão alegres, por isso essa expressão de louvor exclusiva e especial na boca deles. O cântico novo então é fruto de renovação, de transformação, de fidelidade a Deus, de temor a Deus, de reconhecimento dos atributos divinos, da sua bondade, da sua misericórdia. E também, por último, é a expressão da libertação e da comunhão com Deus, que é o que esses 144 mil estão sentindo. Foram libertos do mundo, foram comprados do mundo e foram comprados como primícias para Deus. Antes do capítulo 14, a última vez que a gente vê o Cordeiro, ele estava diante do trono, portanto, no céu. É Apocalipse capítulo 9 e versículo 9. Agora, aqui, ele está na Cidade Santa, na Santa Jerusalém, está em Sião. O Salmo de número 2 diz que o ungido do Senhor seria colocado sobre o Monte Sião. Lá está dito: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o meu decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então nós temos uma promessa aqui de que o Cordeiro estaria sobre o Monte de Sião. Esse sobre, aqui é em sentido literal, né? Ele estava mesmo sobre o Monte de Sião. Aqui no Salmo 2 é mais um sobre de autoridade, de regência, de governo, e é o que vai acontecer no milênio. Jesus vai governar a partir de Sião, a partir de Jerusalém. Versículo de número 4, estes são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Esse versículo, que se refere aos 144 mil, está dividido em 4 partes importantes. Primeira,
eles não estão contaminados com mulheres. Segunda, são virgens. Terceira, são os que seguem o cordeiro para onde quer que o cordeiro vá. E quarto, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Quem interpreta o livro do Apocalipse de forma completamente espiritual relaciona essas mulheres aqui do não estão contaminados com mulheres com a mulher do versículo 8 do capítulo 14 que nós estamos estudando. Lá está dito: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, essa prostituição é interpretada por eles como uma prostituição espiritual, ou seja, idolatria. Deixar o verdadeiro Deus e adorar ídolos, ou demônios, e adorar outras criaturas. Essa prostituição, então, que nós vemos aqui no versículo 8 do capítulo 14, é uma prostituição espiritual. Ela não é literal, ela não é uma prostituição física, né? Então, quem entende que essas mulheres com as quais os 144 mil não se contaminaram sejam instituições religiosas, fazem isso relacionando esse versículo com o versículo 8 do capítulo 14. Lá nós temos uma mulher prostituta, lá nós temos uma instituição, né, de adoração, uma instituição religiosa. E ela faz com que os reis da terra, né, com que as nações da terra se prostituam com ela. Ou seja, é um culto religioso que não é ao verdadeiro Deus. E a afirmação de que os 144 mil não estão contaminados com mulheres, então, é interpretado nesse sentido, que eles não praticaram idolatria, eles não serviram a ídolos, não serviram a demônios, como é muito comum nessa época do Apocalipse. Então, eles permaneceram espiritualmente virgens, sempre servindo exclusivamente o único e verdadeiro Deus. Por isso, eles são comprados como primícias para o Cordeiro e para Deus, em comparação com Cristo, que também é as primícias. 1 Coríntios 15, 20 nós temos: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando Paulo usa essa linguagem metafórica, dizendo que Cristo ressuscita como se fosse as primícias dos que dormem, ele está usando uma metáfora agrícola. As primícias na agricultura era a primeira parte da colheita. O melhor da colheita, os primeiros frutos da colheita eram então separados e oferecidos a Deus como gratidão pela colheita que se estava fazendo e também para receber a bênção de Deus, meio que como uma garantia de que a colheita seria uma colheita completamente boa. Então, no sentido agrícola, as primícias são os primeiros frutos daquela colheita. Quando a gente aplica isso a Cristo, quando Paulo aplica isso a Cristo, dizendo que Cristo é a primícia dos que dormem, ele está dizendo que Cristo é o primeiro da ressurreição. Cristo faz parte dos primeiros que ressuscitam na nova modalidade de ressurreição para a imortalidade. Nós temos outras ressurreições, mas, por exemplo, Lázaro, Tabita e tal, e outras pessoas que a gente vê ressuscitando nas Escrituras, mas as pessoas voltaram a morrer. Agora aqui não, Cristo quando ressuscita, ele vai para um outro estado existencial. Ele estava na carne aqui, né? Aí morre, 3 dias na sepultura e depois ressuscita. Ressuscita agora para não mais morrer. Então é a ressurreição para a imortalidade. E ele é o primeiro também, ele é o primeiro nessa modalidade de ressurreição que a igreja vai experimentar. Uma ressurreição para a imortalidade. Nunca mais provaremos a morte. Os 144 mil, então, são comprados da terra, do meio do pecado, da prostituição, da idolatria, do envolvimento com demônios, né? E eles são comprados como primícias para o Cordeiro e para Deus, em semelhança a Cristo, que também ressuscita como as primícias. E é isso que quer dizer as primícias. A primeira parte de uma colheita. Alguma coisa especial, alguma coisa que é oferecida de forma especial. Esses 144 mil, como eles se guardaram, como eles não se prostituíram, e a segunda parte, né, a primeira forma de interpretar a não prostituição deles, é que eles não se contaminaram com entidades religiosas idólatras. E a segunda é literal.
realmente são virgens, né? Tem quem interprete que eles realmente são virgens no sentido físico, literal, não praticaram prostituição literal mesmo, né? Com mulheres literais. Tem essa corrente de pensamento também, tá bom? De toda forma, eles são comprados como primícias, como pessoas especiais, como... Do mesmo jeito que os primeiros frutos da terra eram especiais e consagrados a Deus, e eles são comprados da terra como os primeiros que vão sendo livres da grande tribulação. Então, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Não são contaminados com mulheres, então, tem as duas correntes de pensamento, a espiritual, onde as mulheres são instituições religiosas, e tem a física, onde mulheres são mulheres mesmo, e a prostituição é a prostituição de verdade. E são virgens. O virgem se aplica nos dois sentidos. São virgens espiritualmente porque nunca se contaminaram com a idolatria, e podem também ser entendido como são virgens fisicamente, virgens de verdade mesmo, nunca tiveram uma relação sexual com mulheres, são guardados para Deus e para o Cordeiro. Seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá, né? Então eles, como primícias, eles têm esse privilégio de seguir Jesus para onde quer que Jesus vá. Esse capítulo, como comentário dele é muito longo, muito extenso, a gente vai dividir então em 3 partes pelo menos, tá bom? Então hoje nós vamos dos versículos 1 ao 5 e agora nós vamos ver o último versículo dessa aula. Na próxima aula a gente continua capítulo 14 dos versículos 6 até o 13. Versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles têm muita semelhança com Jesus. Jesus também é dito dele na 1 de Pedro 2, 21 e 22, que na sua boca não se achou engano. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E o versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então os 144 mil, eles são primícias, como Cristo foi primícia, eles são escolhidos de Deus para uma missão, como Cristo foi escolhido de Deus para uma missão. Na sua boca não se achou engano, como na boca de Cristo também não se achou engano. Mas são seres humanos, normais, tá bom? São pessoas normais, comprados da terra para Deus como primícias. Mas eles têm essa semelhança no seu caráter com Cristo. Os 144 mil, então, não negarão Jesus, na sua boca não vai se achar a mentira, o engano, na sua vida não será achado o pecado, eles não vão concordar com esse culto fraudulento de demônios e ao imperador anticristo, né? O grande Deus da última hora. Eles não vão concordar com isso, eles serão completamente consagrados a Deus. Por isso são chamados de primícias. Nós vamos ficar por aqui na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver 3 anjos proclamam os juízos de Deus. É o capítulo 14 dos versículos 6 até o 13. Então espero você na próxima aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você está gostando da nossa série O Apocalipse, mas ainda não se inscreveu, faça isso. Se inscrevendo, você vai nos ajudar. Compartilhe, deixe um like, seu compartilhamento e seu like são muito importantes para nós. Se você quiser nos ajudar ainda mais, se torne membro do nosso canal. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.